Fala, torcedor! Meu nome é Victor, você está no canal Tricolor em Ação. É com muita satisfação que eu venho aqui trazer esse pós-jogo para vocês, depois de uma grande vitória do nosso Tricolor em cima do Red Bull Bragantino, né? Tem muita coisa para a gente falar, muita polêmica para a gente trazer aqui, né? É, eu não acompanhei esse jogo a fundo, apesar de eu estar com a TV ligada, né? O jogo estava passando, né? Mas eu estava com algumas visitas, né? Então eu não estava, de certa forma, dando tanta atenção para o jogo, mas claramente vi aí muitos lances do jogo, né? Enfim, eu acho que o São Paulo foi muito guerreiro, muito gigante, jogou mais uma vez muita bola, né? E tem alguns assuntos que eu quero trazer para vocês, né? O Crespo acertou mais uma vez em manter o time numa linha de quatro, com o Bobadilha no meio campo. Eu quero falar do Bobadilha, porque contra o Grêmio, eu estava no estádio, e todo mundo estava sentando a lenha no Bobadilha, e eu sustentei que o Bobadilha era um jogador importantíssimo para essa equipe, muito mais que Pablo Maia. Né? Quando o Bobadilha voltasse, o Bobadilha seria o titular e não o Pablo Maia. Tá? A gente tem muitas coisas para a gente trazer aqui, mas antes, bora para a vinheta, né? Tricolor em Ação está no ar. Galera, é o seguinte. Primeiro de tudo, eu queria falar um pouco sobre a arbitragem, porque é um assunto que talvez a gente acaba tendo que se estender um pouco, né? E, assim, é chato ter que falar de arbitragem, mas eu acho assim, não é porque o São Paulo venceu que a gente tem que isentar a arbitragem, não, tá? Primeiro, eu quero falar sobre a fala do jogador do Red Bull Bragantino, tá? Eu não, vocês me desculpem, eu não acabei não tendo tempo de pegar o nome do jogador que falou, né? Após o jogo. Bom, galera, bom, eu pausei aqui, né, pra buscar o nome do jogador, né, o Gustavo Marques, o zagueiro do Red Bull Bragantino, tá? Eu sei que muita gente vai falar, muita gente vai criticar, né, o que ele falou, e eu vou ser bem sincero com vocês. Primeiro que pra mim não foi uma fala machista da parte dele, tá? Não foi perseguição por ser uma árbitra mulher, tá? De forma alguma, eu não acredito nisso, eu não acho que foi isso, né? E engraçado, eu queria ver se fosse um jogador branco que tivesse falado, né? Eu acho que ia ser muito pior, ia repercutir muito mais, ia ser muito mais falado, né? Mas por ser um jogador negro, né, então, né, vamos abafar o caso. Não, não vamos abafar o caso, porque pra mim o que ele falou não foi nada demais. Eu acho que ele tá coberto de razão no que ele falou, tá? Quero até parabenizar ele. Só que assim, acho que também é muito chororô, né? Muito chororô, né? Né? Porque jogou só pra um lado só, que não sei o quê. Aí você também tá forçando a barra, né? É melhor você assumir que o São Paulo foi melhor, né? É muito melhor. Melhor assim. Eu também sou totalmente contra. Inclusive, vou trazer até aqui uma fala pra vocês, né, de um amigo nosso aqui do Grupo de São Paulo, que ele falou a respeito da arbitragem do futebol feminino, que eu concordo totalmente, assim, 100% com o que ele falou, 100%, tá? Que é o seguinte, abre aspas, só dando os créditos aqui pro, tá? Quem falou foi o meu amigo Marcelo aqui, né, do nosso grupo aqui, SPFC, para sempre vou te amar, abre aspas, tá? Olha, não é machismo, mas nunca vou concordar de uma mulher apitar uma partida de futebol masculino. E isso não importa se é o São Paulo, não importa o time que seja. Eu também discordo totalmente de colocarem uma mulher para apitar um jogo de futebol. Tá? Pra comentar, pra fazer outras coisas, não tem problema nenhum. Você vê a Renata Fã aí, uma das melhores apresentadoras aí de futebol, enfim, tem um conhecimento absurdo, beleza. Mas pra apitar futebol não dá, cara. Desculpa. Eu concordo totalmente com o jogador do Bragantino. Não dá. Não dá pra você colocar, principalmente, que nem ele falou, né? Num jogo grande, num jogo desse tamanho. Não é por ser São Paulo nem por ser Bragantino, mas por ser uma eliminatória de um campeonato, umas quartas de finais de um campeonato paulista. Não pode colocar uma pessoa como essa pra apitar um jogo desse tamanho. Tá? Eu até comentei, eu falei, eu duvido que no jogo do Palmeiras eles colocariam mulher, no do Corinthians, mas colocaram no do Palmeiras, inclusive tá acontecendo no jogo do Palmeiras, que tá, se eu não me engano, tá 2x0 pro Palmeiras, né? 2x0 pro Palmeiras. E colocaram uma mulher, a Edna, né? A Edna, que é palmeirense, claro, que, né, se fosse pra colocar uma mulher, tinha que ser a Edna pra botar o jogo do Palmeiras. Não iam colocar essa que colocou no jogo do São Paulo, né? Não iam, né? Mas não mesmo. É preferível colocar a Edna, falando, não, vamos colocar a Edna no do Palmeiras, que é do Palmeiras. Não colocar ela pra, por exemplo, tentar prejudicar o São Paulo, não. Pra prejudicar o São Paulo ou não, que seja. Vamos colocar essa outra aqui que tem. Gente, não tem autoridade, não tem competência, não tem nada. Mas colocam aí, né? Um jogo desse tamanho. Como mencionou aí o Gustavo Marques. E, enfim, eu concordo totalmente. Agora, eu acho que o Lucas, por exemplo, ele sempre costuma dar entrevista no pós-jogo, né? E eu acho que o Lucas, ele também protege muito a arbitragem, né, cara? Eu acho que tem sim muita chatice por parte do jogador, que o jogador é muito mala mesmo com a arbitragem. Muitas das vezes o jogador é muito mala, é chato, fica no pé da arbitragem. Eu sei o quanto é ruim ser árbitro de futebol, gente. Eu sei disso. É uma dificuldade enorme. E justamente por isso, por esse fator, no jogo eliminatório como esse, desse tamanho, você não pode colocar uma mulher como essa que apitou o jogo do São Paulo. Não pode. Em hipótese alguma fazer isso. Você tem que colocar um árbitro que seja mais ou menos da altura. Um árbitro que não seja mulher, ou que não seja um árbitro espetacular, desculpa. Que não seja um árbitro espetacular, mas que seja um árbitro que pelo menos faça com que os jogadores o respeitem. Tenha autoridade. Você acha que, com todo o respeito, não é, já dissemos aqui muitas vezes, não é por ser mulher, tá? Mas você acha que ela ia dar autoridade na partida? Vocês acham que os jogadores iam respeitar ela? Ou vocês acham que eles iam pisar em cima? Eu acho que o jogador lá no final do jogo, lá tem um jogador do Bragantino que foi expulso, se exaltou demais, foi muito exagerado, sim. Mas vocês acham mesmo que é certo colocar uma mulher pra estar um jogo? Mas colocaram também porque é o São Paulo, né, gente? São Paulo.
É claro que iam colocar ela pra apitar. Iam colocar, não iam colocar um árbitro mais experiente nem nada, iam colocar ela, entendeu? Porque sabia que o Bragantino estaria jogando em casa, não tinha perdido nenhuma no campeonato, talvez pudesse até ter um leve favoritismo, né? Então, né, vamos dar um empurrãozinho pro Bragantino, né? Que não jogou absolutamente nada, principalmente no primeiro tempo. Eu não vou dizer absolutamente nada também, né? Mas o São Paulo teve a maior posse de bola, né? O mais tempo de bola. Na verdade, né? Acho que no começo do jogo, acho que até o Bragantino foi melhor, né? Teve alguns perigos ali, né? A gente, por mais que a gente às vezes não esteja ocupando 100%, a narração não deixa mentir, né? O Bragantino teve seus momentos sim, mas depois o São Paulo cresceu no jogo, foi melhorando, né? E tanto que o segundo gol foi um gol muito bonito, uma jogada que talvez não tenha sido ensaiada, mas saiu bonita, né? Uma jogada que saiu bonita ali. E o São Paulo ampliou e depois tomou um gol ali, e enfim. Mas assim, eu acho, gente, que quando a gente fala de arbitragem, eu acho que tem que mudar muita coisa, muita coisa. Mas de uma coisa é certa, uma coisa é certa. O Harry Massa está trabalhando muito no São Paulo, muito bom, assim, produzindo bastante de forma positiva para o clube. E de uma coisa é certa, vocês podem ter certeza. O São Paulo vai voltar a ser protagonista, o São Paulo vai voltar a ser respeitado. Tá? Acabou a mamata. Se o São Paulo ainda não tem um poder de bastidor absurdo, tanto é que colocar essa mulher para apitar o jogo, se não tem aquele, né? Mas pelo menos o São Paulo vai voltar a ser respeitado. Isso vocês podem ter certeza. Certeza absoluta. Tá? Bom, gente, no mais, eu acho que o São Paulo fez uma grande partida, né? Enfim, fez um grande jogo, né? E conseguiu aí conquistar o seu resultado, né? Eu queria destacar também, né, a atuação do Lucas Amon. Na verdade, eu vou falar isso na nota e na análise dos jogadores, né, durante a partida, porque realmente tem jogadores que vão merecer um destaque, né? Vão merecer um destaque aí, né? Lembrando que o Alan Franco foi expulso no final do jogo, tá? O Juninho Capixaba também, né? Foi expulso acho que no pós-jogo, né? Já depois do jogo, ele, né, foi expulso. E destacar os gols do Bobadilha e do Lucas Moura, tá? A infiltração do Bobadilha, que foi oportunista e fez o gol. Vamos falar dos jogadores, né? Pra gente não estender muito o vídeo e não ficar tão grande também, né? Mas o Rafael, quando ele teve a oportunidade de trabalhar, ele trabalhou e foi muito bem, né? Enfim, teve um lance lá do Bragantino lá que a bola foi pra fora, que né, talvez ele não chegasse na bola, mas assim, eu acho que quando a bola foi na direção do gol, eu acho que ele foi muito bem e salvou o São Paulo, tá? Então, nota 7 aí pro Rafael. A dupla de zaga, Alan Franco e Sabino, né? Acho que é o que eu falei, né, gente? Não dá muito pra mim julgar, sendo que eu não vi, assim, 100% a partida pra dizer, olha, fulano teve uma atuação boa ou não, né? Mas claramente o time foi bem, então eu não vou dar nota baixa para nenhum jogador, não, tá? Então nota 6 aí para os zagueiros aí, para o Franco e para o Sabino, tá? Conheço o Dias, né? Eu também não vi jogar, então, né? Fica até complicado, né? A gente falar, né? Mas enfim, nota 6 aí também conheço o Dias. Agora o Lucas Amon, cara, o Lucas Amon, eu quero dar um destaque pro Lucas Amon, porque ele, diferente do que foi o Mailton, né? O Mailton, né? Teve ali o seu começo ali, um comecinho bem de leve, um comecinho, né? Tá bastante promissor ali, né? E, enfim, não vingou, hoje tá lá no Fortaleza emprestado, né? Não vingou nem um pouco. E o Lucas Amon, cara, eu não tenho medo nenhum de falar o que eu vou falar aqui agora, sem medo de errar. O Lucas Amon, escuta só, o Lucas Amon já ganhou a vaga titular. Né? Eu torcia muito pro Mike, né? O Mike tinha pegado a vaga do Cedric, no momento o Mike era o titular, tudo, mas já era. Desculpa, Mike. Você é um menino que ainda tem uma carreira muito brilhante pela frente. Mas chegou o Lucas Amon e falou: meu amigo, aqui o dono da posição sou eu. Impressionante, cara. Impressionante. Sabe? O Cedric, na sua primeira partida, ele já fez mais do que ai, meu Deus, o Cedric não. Oh, meu Deus. Meu, eu tenho que aprender a tirar o nome desse cara da mente. Eu tô confundindo, tô falando tudo bobagem aqui. No outro vídeo eu já tinha confundido Ponte Preta com Portuguesa. Gente, desculpa. O Lucas Ramon. Lucas Ramon, tá? Você vê como que o ser humano fica doido, né? Quando vê jogo de São Paulo, fica maluco. O Lucas Ramon, na primeira atuação dele, que acho que ele nem tinha começado como titular, ele já tinha mostrado mais do que o Cedric durante toda essa trajetória dele no São Paulo. Toda essa trajetória. O Cedric hoje nem é relacionado, graças a Deus. Porque não tem espaço no time. Porque um jogador daquele nível não pode ser jogador de São Paulo. Né? E o Crespo tá enxergando isso, graças a Deus. Tá. E quando o Crespo dava oportunidade, eu descobri o porquê que era. Era pra não sair, era pra ir tirando o espaço do jogador aos poucos, né? Pra não queimar o elenco, não queimar o filme. Então ele foi fazendo isso gradativamente até que o Mike conseguiu a posição. E hoje o Lucas Amon é o dono da posição. Não tem como. Não tem como. Em hipótese alguma. Não tem como, em hipótese alguma, alguém roubar essa vaga do Lucas Amon. Sabe? Talvez possa até ser cedo para dizer, mas em todas essas partidas que ele jogou, desde que ele chegou, não teve uma que ele foi mal. Não teve nenhuma que ele foi mal. Mas uma excelente atuação. Um cara que apoia muito bem, que marca muito bem, sabe? O apoio dele é sensacional, ele sempre tá na linha de fundo, ele tem um cruzamento muito bom, rasteiro, sabe? Assim, é um jogador, sabe, que sabe se livrar da marcação. Cara, eu tô muito feliz com as contratações dos jogadores que o Mirassol trouxe, cara. Parabéns. O que o São Paulo trouxe do Mirassol, né? Na verdade. Cara, isso tem que tirar o chapéu. Isso tem que tirar o chapéu. Parabéns ao Danielzinho, parabéns ao Lucas Amon, né? E principalmente por respeitarem a camisa do São Paulo e por estarem honrando e jogando o futebol mesmo. Então, só pela atuação do Lucas Amon, eu vou dar uma nota 8 para ele, porque ele jogou demais. Jogou muito.
mais uma grande partida do Lucas Ramon. É o que eu falo, né? Do estádio a gente tem uma visão muito diferente do que a gente vê ali no ao vivo, na imagem, na tela, né? A gente vê, na televisão a gente vê ali realmente que o jogador, a diferença, né? Do jogador, né? E realmente a atuação dele foi impecável. E aí, gente, no meio campo, aquele meio campo, Bobadilha, Danielzinho, Marcos Antônio e o Lucas um pouco mais avançado. Um 4-4-2 mesmo, né? 4-4-2 mesmo, clássico. E eu já vou falar do primeiro ao Bobadilha, porque assim, gente, de verdade, no jogo contra o Grêmio, o Bobadilha, no estádio, ele foi massacrado, o pessoal criticando o Bobadilha, porque ele realmente não fez uma grande partida. Né? E ele saiu até machucado. Eu acho que foi contra o Grêmio, tá, gente? Eu acho que foi contra o Grêmio, sim. Ele saiu até machucado, né? Então, eu falei, gente, não falem do Bobadilha. O Bobadilha vinha jogando muito bem, fazendo grandes partidas. É normal que em uma partida ele acabe oscilando, faz parte, acontece, é futebol. Hoje o Bobadilha calou a boca de muitos torcedores. Muitos. Muitos. E fez um gol merecido. Torço muito pro Bobadilha, como torço pra todos, mas até um pouquinho especial pro Bobadilha, cara. Porque eu gosto do futebol do Bobadilha. Ele tem uma característica de chute de longe, como tinha o Pablo Maia. Tem, sei lá, né? A gente nunca viu o Pablo Maia tacar o gol quando tá em campo. Né? Ou não tem oportunidade, não sei, né? Às vezes ele tem mais pra se defender. Mas, enfim, eu acho que muito boa a atuação do Bobadilha, cara. Nota 8, tá? O Marcos Antônio, padrão, tá? O Marcos Antônio, eu não vi o jogo perfeitamente do Marcos Antônio, não sei, eu não sei como foi, mas o Marcos Antônio aqui é padrão. O Marcos Antônio é 10, é selo de qualidade, não tem o que falar. E o Danielzinho, cara, é outro que tem um nível absurdo de futebol, cara. Ele encaixou com o São Paulo, né? O gigantismo do São Paulo encaixou com o Danielzinho. Eu quero muito que esses caras sejam campeões, cara. Danielzinho, o Marcos Antônio, especialmente, o Bobadilha, o Lucas Moura, Caleri, Luciano. Nossa, cara. Nossa, eu acho que eu vou. Não sei se eu vou aguentar, cara. Vai ser muita emoção desses caras sendo campeão. E eu, assim, eu torço pra que seja, né? Pra que aconteça mesmo, né? Enfim. Nota 8 pro Marcos, nota 10 pro Marcos Antônio, né? De qualidade, Bobadilha 8, Danielzinho, nota 8 também pro Danielzinho, tá? 8, 9, que ele começou a jogada do segundo gol naquela cobrança de falta. Cara, aquilo não é qualquer jogador que faz aquilo, não, tá? Porque o Lucas falou que não foi ensaiado. Então aquilo foi uma visão de jogo do Danielzinho que viu. Uma visão de jogo do Danielzinho que viu o Luciano. E deu uma cavadinha pro Luciano, só escorar de cabeça pro Lucas fazer. Trabalho em equipe fenomenal. Fenomenal. E aí, gente, o Lucas Moura, mais uma partida brilhante, fez gol, enfim. Nota 9, 8, 9 pro Lucas Moura, tá? No ataque nós tivemos o Caleri e o Luciano. Eu confesso que é o que eu falei, eu não vi os gols deles, mas o Luciano deu assistência, né? Eu vi muita gente falar bastante na transmissão do Luciano, foi muito bem, nota 7 pro Luciano, tá? 7, 8, tá? O Caleri talvez possa ter sido mais apagado, não sei, tá? Mas todo mundo vai receber nota alta aqui, 6, 7 pro Caleri, tá bom? E agora, eu quero falar rapidinho sobre o Crespo, porque eu não sei o que o Crespo continua tendo na cabeça. Ele é um grande treinador, ele tá fazendo um excelente trabalho, mas eu quero saber, Crespo, de verdade, eu queria que um dia você pudesse ver um vídeo meu pra me explicar, porque eu quero entender. Porque nem o jornalista na entrevista coletiva pergunta sobre. Porque ganhou, então é um caso que acaba passando batido, ninguém comenta sobre. Mas eu queria entender, o Crespo, o porquê o time tá ganhando de 2-0. Aí você toma um gol, você me põe um zagueiro, Crespo. Pra quê, Crespo? Pra mim isso é covardia, isso é medo. Pra mim isso é medo. É medo de tomar um gol. Por que não pôs então quando tava 2-0? Você pôs quando tava 2-1, foi quando tava 2-1. Isso pra mim isso é medo. Você tava com medo de tomar um empate do Bragantino. Um time como o São Paulo não pode ter medo, não pode ter covardia, não. Tem que continuar pressionando, indo pra cima, e se puder fazer mais, fazer mais. E não fazer como você. Meu, não é o primeiro jogo. Tantos jogos aí você vem pondo Ferraes, Luan, querendo fechar a casinha, querendo se proteger. Você que foi um centroavante brilhante, um grande centroavante, fazedor de gols, cara. Retranqueiro do jeito que você é. Porque os 11 iniciais que você inicia é um time muito solto, muito móvel, de muita mobilidade, né? Com toques de bola rápido, sabe? Mas chega no decorrer do jogo que você, cara, você começa a se tornar um técnico tão retranqueiro, cara, que me preocupa isso. Não pode, Crespo. Cara, eu sou tão seu fã, velho, tão seu fã, sabe? Que é a única coisa que me indigna em você hoje é isso. Tá? O que me indignava antes também é o fato de cada partida você querer montar um time. Agora não. Agora parece que né, você tá sempre pondo o mesmo time pra ter mais entrosamento. E é isso. Por que você acha que o São Paulo tá nessa sequência boa? Porque você não ficou revezando o jogador, mudando. Não. Durante o jogo, se você quiser trocar, por exemplo, o Lucas Amon pelo Mike, pra dar mais minutagem pro Mike. Hoje o Lucas não foi nem relacionado. Não sei o que tá acontecendo também. Essa relação entre o Crespo e o Lucas. O Lucas não foi relacionado mais uma vez, sabe? Então, hoje o único questionamento que eu tenho é referente a isso, né? Referente a isso. Então, durante a partida, se quiser tirar o Lucas Amon e pôr o Mike, quiser tirar o Enzo, pôr o Wendel, enfim, né? No momento da partida que você se sentir seguro em fazer isso, até aí tudo bem, né? Não precisava cada jogo você montar um time, ou ficar revezando o jogador, ficar poupando, que seja. Não, tanto é que o time agora tá numa sequência boa justamente porque você parou de fazer isso, né? Você parou de fazer isso. Enfim. Galera, eu não sei se tem mais alguma coisa pra falar. A gente vai falando tanto, né? Tanto que está atropelando, a gente acaba talvez esquecendo de falar alguma coisa, tá? Os jogadores que entraram vão ficar sem nota, mas assim, o São Paulo conseguiu segurar o jogo
de uma forma brilhante, né? Mas eu ainda fico assustado um pouco com esse negócio de você querer pôr 3 zagueiros, cara. Né? Você vê que o Bragantino quase empatou aquele jogo, quase empatou. Tem que tomar o maior cuidado, cara. Não pode deixar dar perigo pro adversário. Mas enfim, gente. No mais é isso, né? Eu acho que eu falei tudo. Quer dizer, eu sempre vou esquecer alguma coisa e depois é capaz de eu lembrar, enfim. Mas aí qualquer coisa eu trago um shorts pra vocês se eu esqueci de alguma coisa. Né? E eu peço até desculpas, tá bom? Comenta aí embaixo, galera, também se eu tiver esquecido de alguma coisa. Né? Se puder ajudar aí, né? Comenta aí embaixo. Se você que tá chegando aí não foi inscrito ainda, se inscreve no canal, tá bom? Deixa o like aí que ajuda demais, cara. Demais. Vocês não sabem como ajuda o like, cara. Sabe? É só clicar no joinha aí. Se você tiver pela televisão, sabe? É só apertar a setinha pra cima do controle, aperta de novo, entendeu? Já vai ter o botãozinho do like, é só dar o like. Se não for inscrito, é a mesma coisa na televisão, não tem erro. Ou pelo celular, entendeu? Não tem erro, cara. É muito tranquilo de se inscrever, de deixar o like, enfim. É isso, gente. Bom, como eu disse, eu acho que agora eu devo ter falado tudo, né? Eu devo ter falado tudo, eu espero não ter faltado nada, porque foi muito assunto, né? Arbitragem, enfim, muitas coisas, né? E é isso aí, gente. A bateria do acho que tá descarregando. Então, provavelmente esse final vai ficar travando um pouquinho, tá? Mas o vídeo tá encerrado, é isso. Tamo junto, fique com Deus, até a próxima. Fui!